Boa noite, Fael. Eu me chamo Luiz Otávio, tenho 26 anos e moro em Jacarezinho, no Paraná. O fato que eu vou contar aqui me deixa com calafrios toda vez que me lembro. Quando eu tinha 16 anos, nos mudamos para uma fazenda no interior do Paraná. A fazenda fica no final de uma estrada de terra, numa aldeia rural. E circundando a fazenda é só campos e área de florestas dispersas. A nossa casa não é muito grande. Apenas o terreno ao redor da casa, que é enorme. Na frente da fazenda há um gramado aberto com algumas pequenas árvores aqui e ali. Bem, como algumas partes mais altas e mais baixas, e não é totalmente plano. Mas é um lindo lugar, e também tinha um rio que passava bem próximo. E depois de 1 quilômetro, o campo termina e começa a floresta. E quando eu era mais jovem, eu fui explorar a floresta, e na maioria das vezes com um amigo que se chamava Ramon. E quando estive lá, à primeira vista, as árvores parecem prolongar-se por muito tempo. Mas já depois de uns 50 metros, surge um cume de terra à esquerda e à direita com cerca de 2 a 2,5 metros de altura. Então, de repente, como se estivessem no lugar errado, aparecem algumas cabanas, sem padrão em suas posições, espalhadas por cerca de 250 metros, com um lago raso e mata espessa nas laterais, e entre elas gramas e arbustos finos e algumas árvores. A coisa toda parecia mais um acampamento cigano, com várias tendas, madeira queimada do que parecia ser uma fogueira e alguns objetos estranhos que pareciam ser religiosos, e o mais estranho é que no local parecia ter só idosos, mulheres e crianças. Mas ficamos de longe, observando tudo sem sermos notados. E todas as cabanas pareciam terem sido construídas nos anos 80, com tetos planos. Pensamos que tudo aquilo era muito estranho, mas poderia ser apenas um acampamento cigano, isolado, ou até mesmo indígena, ou algo assim. Mas quando nos aproximamos escondidos e olhamos pela janela, lá dentro a maioria das tendas estavam quase vazias, mas tinham roupas, camas e cobertores, e todos os cobertores e a maioria das roupas eram vermelhas. Eu lembro-me de ter pensado que era assustador, mas logo encontramos ali em volta do acampamento restos de animais por toda a terra atrás do acampamento. Eram carcaças de animais dilacerados, e nós ficamos realmente assustados. E à medida que nós investigávamos, nos descuidamos de esconder a nossa presença, e se quando chegamos ali, avistamos apenas algumas poucas pessoas, agora não víamos mais ninguém. Era como se os velhos, mulheres e crianças do acampamento tivessem nos vistos e escondidos. Estava próximo das 18 horas, mas tudo foi se tornando escuro muito rápido. Estávamos na floresta, atrás do acampamento cigano, mas para voltarmos para a fazenda, tínhamos que passar novamente pelo acampamento. E quando eu voltei a minha visão para o acampamento, eu fiquei paralisado de medo. Uma idosa passou muito rápido e entrou em uma das barracas, porém, ela passou correndo de 4 como se fosse um animal. Nem perguntei ao meu amigo se ele viu aquilo, e tudo o que eu queria era correr daquele lugar. Então demos a volta por trás do acampamento, e mais um pouco estaríamos longe dali.
E quando chegamos ao final da floresta, já a 1 quilômetro do acampamento, paramos para recuperar o fôlego. E foi quando perguntei para o Ramon se ele viu aquela cena bizarra da velha correndo como um bicho. E ele disse que não. Que o que ele viu foi muito pior. Ele disse que olhou para cima de uma árvore e viu um homem estranho lá em cima. E o homem era moreno, estava sem camisa, e os seus olhos pareciam negros e sem vida. E rapidamente ele voltou à visão em outra árvore, e ali também havia outro homem da mesma forma. E foi aí que ele percebeu que haviam vários homens nas árvores, um em cada árvore, e todos ali, imóveis, olhando para nós. Isso me deixou completamente arrepiado, mas logo tive a impressão de que estávamos sendo observados. Então, logo fomos embora. E quando chegamos na estradinha de terra que levava para a fazenda, eu vejo um homem alto, encapuzado, com roupas escuras, caminhando em nossa direção, a cerca de 80 a 100 metros de distância. Ele estava com o que parecia ser um rifle, empunhado em suas mãos. O meu amigo e eu começamos a correr em direção à minha casa, mas o homem continuava nos seguindo, ou melhor, correndo atrás de nós. Ele gritava para nós pararmos, mas quem era o doido de parar para conversar com um homem armado? Chegamos ao cume, o meu amigo pula primeiro e eu o sigo. Corremos e não paramos de correr até estarmos em casa novamente. Mas aí as coisas não terminaram aí não. Aquele final de semana, o meu amigo ficaria na minha casa e nós não comentamos aquele assunto com a minha família. A casa da fazenda era de 2 andares, sendo que o meu quarto ficava no andar de cima e os dos meus pais na parte de baixo. Isso devido a minha mãe ter um problema na coluna e não conseguir ficar subindo escadas. E por volta de 11 da noite, o meu amigo e eu desligamos o PlayStation e ficamos deitados, conversando sobre o ocorrido mais cedo. E por mais que ele dissesse que não tinha certeza do que viu, eu sei que tudo o que eu vi foi real. Inclusive a sensação de estarmos sendo observados, e talvez tivesse mais daquelas pessoas em cima das árvores nos observando. Alguns minutos depois, escutamos uivos bem alto do lado de fora da casa. Fomos até a janela, e o que vimos foi algo de gelar a espinha. Haviam várias mulheres, idosas, nuas, no terreno da fazenda. Elas estavam paradas, olhando para a casa, mais especificadamente na direção da minha janela. E quando elas notaram que o meu amigo e eu estávamos ali na janela, elas correram como animais para dentro da floresta. Mas essa não foi a pior parte, pois a nossa atenção estava 100% voltada para as mulheres, e não olhamos para baixo da janela. E de repente escutamos um tiro na nossa direção. Eu olhei no susto para a direção do atirador, e ali com a espingarda em punhos estava aquele homem estranho que encontramos mais cedo com a arma apontada em nossa direção. E um segundo depois, eu escutei o barulho de algo muito pesado cair no chão e correr, gritando e urrando para dentro do mato. Então, aquele homem disparou mais 2 vezes na direção da coisa. Aquilo que estava escalando a nossa janela, enquanto as mulheres nuas distraíam a nossa atenção, era um lobisomem. E quando aquilo caiu no chão, eu pude notar que parecia um boi de tão grande que era. Tinha pelos negros, cabeça de cachorro,
braços longos e garras em suas mãos. A criatura pretendia invadir o meu quarto e nos atacar, enquanto as encantadoras idosas nuas nos distraía com seus charmes. E graças àquele homem estranho, o pior não aconteceu. Ele correu atrás da criatura e desapareceu, e nunca mais o vimos. E por incrível que pareça, nem o meu pai e nem a minha mãe acordaram com os barulhos dos tiros. E até o meu irmãozinho na época, que tinha menos de 1 ano, acordou e ficou chorando. Porém, nada dos meus pais acordarem. Cheguei a pensar o pior, que talvez, sei lá, os meus pais estivessem mortos. Mas depois de alguns minutos, finalmente eles acordaram com o choro do meu irmão. Nunca contamos aos nossos pais ou a qualquer outra pessoa este ocorrido. E o meu amigo não gosta muito de falar sobre isso. Mas eu queria compartilhar essa história, pois eu sinto que vou esquecendo aos poucos esses detalhes a cada ano. E quando meu pai descobriu que havia ciganos na área, ele não quis saber de histórias. Comprou uma casa na cidade de Jacarezinho, no Paraná, e nós nos mudamos menos de 3 meses depois. Obrigado, Elite Oculta, pelo espaço e desejo a todos uma boa noite.